esperar começar a gravação, né, que ele tem um certo retardo. Ok, começou a gravação. Então, pelo menos, fica como uma atividade relacionada a essa aula. Bom, o José se manifestou aqui, tudo tranquilo, né? Então, todo mundo entendeu qual é a sequência, tá, de funcionamento da nossa atividade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é colocar a primeira linha. A primeira linha ela vai ser composta, né, na posição 1 aqui, de um contato físico, né? Vamos começar pelo I1, normalmente aberto. E lá no final, né, a gente vai ter o Q1. O Q1, normalmente não vou usar o 7R7, vou usar o convencional, a bobina Q1. Vamos colocar já aqui todos os elementos que a gente precisa, né? O I2, I2 aberto, I3 aberto, e I4 aberto. Só estava vendo o espaço se vai ser o suficiente. Vou pegar todas as bobinas. Então aqui eu tenho Q2, Q3. Conforme vocês vão praticando, tá, pessoal? Isso aqui para vocês é aquilo que nós falamos, né? Vai ser procedimentos mecânicos, né? Então, para iniciar, a gente tem que ter sempre lá do nosso lado esquerdo sempre um botão ou um contato, e lá na direita sempre uma bobina. A primeira coisa, eu vou falar um modo que funciona, mas não funciona da forma correta, tá, pessoal? Depois a gente vai implementando. Eu poderia simplesmente colocar na sequência, deixar da forma como está aqui, e dizer quem vai desligar o Q1. Depois que eu apertar aqui o I1, eu vou precisar selar ele. Então, eu vou selar ele com o contato de Q1. Normalmente aberto, né? O selo ele tem que ser normalmente aberto. Não vai dar, vou colocar uma linha aqui já para fazer a conexão. Depois eu vou interrompendo. E aqui eu vou colocar a linha vertical para fazer o paralelo. Tá? Então, a primeira coisa seria isso aqui. Então, quando eu pressionar o I1, ele vai ativar o Q1, ativando o Q1, fecha esse contato, ele sela. Só que quando eu ligar o I2, eu vou ter que desligar esse. Então, eu já sei o que, né? O desligamento desse aqui está em função do botão seguinte, né? O que vai ligar. Eu posso colocar aqui, vou colocar nesse ponto aqui para desligar, eu posso colocar um I2, normalmente fechado, tá? Porque para desligar tem que ser o fechado. Então, toda vez eu selo através do I1 e eu quebro o selo através do I2. Então, vamos ver isso aí. Vou apertar o I1. Opa, coloquei errado aqui. Coloquei o I1, é o I2. Corrigindo. Selou, né? Selou aqui o nosso Q1. Quando eu pressionei o I1, selou. Tanto é que eu vou desligar. Ele continua ligado pelo Q1. Para mim desligar ele, basta eu acionar o I2. Ó, quebrou o selo. Quebrou o selo e agora eu sou obrigado novamente a pressionar o I1. Tá? Então a gente começa assim. Então quem vai desligar a linha anterior sempre vai ser, né, algum elemento da linha posterior. Tá? Então, estou fazendo um modo prático, e o que eu fizer aqui, eu vou repetir para a próxima linha. Então, eu sei que tem um contato aberto, né? Eu tenho um contato aberto aqui, então eu vou colocar, e esse contato aberto aqui é do próprio elemento que vai ser acionado. Então, Q2. Então, eu já sei que eu posso colocar aqui o Q2.
aberto. Aqui eu posso colocar o Q3. E aqui eu posso colocar o Q4. Tá? Isso aqui eu sei que está certo, porque quem vai selar essa minha bobina é o contato dele. Quem vai selar essa bobina é o contato dele. Quem vai selar essa bobina é o contato dele. Então, se eu for fazer de uma forma direta, eu vou colocando todas as linhas. Depois eu apago para colocar os elementos corretos. Então, a gente vai fazer passo a passo para ver cada etapa. Então, na verdade, a linha posterior ela é bem parecida com a linha anterior. Né? Então, agora tem todos os elementos que selam. Né? E um elemento que desliga. Então, aqui nós já falamos. Quem vai desligar essa linha é um contato fechado da linha posterior. Tá? Então, para desligar essa linha, quem tem que desligar algum elemento dessa linha. A gente está colocando sempre um contato aberto, né? Depois a gente vai mudar. Então, se eu colocar aqui o I3, né? Então, como aqui é o I2, então eu vou ter I3, I4 e depois I1, porque o I1, né, vai ser a próxima sequência. Então, um contato normalmente fechado de I2, normalmente fechado. Um contato normalmente fechado de I3. E como eu não tenho o I5, eu retorno para o I1, que é a sequência. Fechado. Tá, pessoal? Como eu comentei com vocês, lá em PH1, vocês vão estudar algumas metodologias, né, de acionamento. Então, eu já falei para vocês que existem algumas metodologias, né? O método em cascata, o método intuitivo, o método estacionário e assim por diante, né? Então, isso aqui não é feito por acaso. Então, tem uma metodologia que é seguida para você conseguir uma certa sequência. No nosso caso aqui, como tem poucos elementos, né, a gente não precisa estar aplicando a metodologia. Mas quando se tem mais linhas, a ideia é que se trabalhe com metodologia, para não se perder. Então, o que nós vimos até agora, né, que faz parte de uma metodologia, é que quem vai selar vai ser o elemento da própria linha, e quem vai desligar ou quebrar o selo dessa linha vai ser um elemento normalmente fechado da linha posterior. Então, foi isso que nós fizemos. Né? Então, quem vai desligar essa linha vai ser I2. Quem vai desligar essa linha, que é I3. Ah, pessoal, coloquei tudo errado. Aqui é o I3, fechado. Aqui é o I4, fechado. E aí sim, volta para o I1. Tranquilo? Então, quem vai desligar essa linha é um elemento fechado da próxima. Quem vai desligar a linha do I2 vai ser um elemento da linha seguinte, I3. Quem vai desligar o I3 vai ser um elemento normalmente fechado de I4. E quem vai desligar a linha do I4 vai ser um elemento fechado do I1. Vamos testar isso aqui para ver se a nossa sequência está certa. Acionei o primeiro, ó, dei um pulso, ligou Q1. Vou ligar a segunda linha, ligou o Q2. Vou ligar o terceiro botão, ligou o Q3. Vou ligar acionar o quarto botão, ligou a quarta linha. Agora, se eu voltar para o I1, acionar o I1, vai desligar isso aqui e ligar o I1. Ou seja, volta na sequência. Eu acredito que a maioria chegou até aqui. Certo, pessoal? Vou ver o chat lá. Se tem alguma dúvida, tranquilo. Né? Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Todo mundo conseguiu chegar até aí. Acho que no exemplo 1 aqui, na aula passada, eu dei essa dica para vocês. Só que existe um problema aí, né?
E esse problema é que quando aperta o botão anterior, né? Não o posterior, é o anterior, ele acende, né? Acontece alguma ação. Então, se a gente for verificar lá no outro modo de exibição, né? Então a sequência direta está funcionando bem, ó. Tranquilo, né? Está funcionando bem. A 2. O problema é quando eu aperto a inversa. Ó, o que acontece? Liga o anterior. Aí já vira uma confusão. Aí vira uma confusão, né? Então a gente está o quê? Com uns 30% a 40% do exercício resolvido. Vai 50% do exercício resolvido. Ele funciona bem num sentido, só que ele não funciona nada no outro sentido, né? Quer dizer, não funciona direito no sentido inverso. E como fazer para contornar isso daí? Também utilizando técnica, né? Eu vou representar aqui um outro modo, né? Um outro modo. Lembra que eu falei que é qualquer elemento fechado da linha posterior. Pode-se trabalhar com isso daqui? Pode, tranquilamente, né? Só que eu prefiro, no nosso caso, como é simulador, e tem aquele problema lá de ficar dando pulso. Para dar um pulso, tem que dar 2 cliques. Tá? Pode ser que acaba se confundindo e se embananando com relação a isso. Então, nesse daqui, eu vou mudar para Q2, né? Eu vou mudar para saídas. Então, saída Q2, normalmente fechado. Saída Q3, normalmente fechado. Saída Q4, normalmente fechado. Saída Q1, normalmente fechado. Muda alguma coisa, pessoal? Vamos ver. Vamos lá mudar da run. Vamos lá para o nosso outro modo de exibição. Ligo o primeiro. Ligo o segundo. Ligo o terceiro. Ligo o quarto. Vou para o primeiro. Deixa eu ver aqui, há alguma coisa errada aqui. O Q1 tá ligado. Ah, tá certo. Ligou o Q1. Ah, isso aqui. Deixa eu ver. 2, 3, 4. Acho que não deu tempo. Isso é problema de varredura. Ligo o Q1. Ok. Q2. Ok. Q3. Ok. Q4. Ah, aqui a falha. É todos fechados aqui. Aqui tá aberto, ó. Tá, pessoal? Todos têm que ser fechados. Então, vem aqui, mudo para fechado. Agora sim, run, o outro modo de exibição, e vamos lá. Ok, 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 ok. Tranquilo, pessoal? Não mudou nada. A única coisa que vocês estão observando aí é o tempo de varredura, tá? Porque para mim desligar a anterior, primeiro ele precisa ligar a posterior, dar aquele ciclo e depois daquele curto período de ciclo, assim, né? O contato ele é ativado e ele faz a sua ação anterior, tá? É o único problema, tá? Mas se tivesse rodando lá no físico, né? Vocês não perceberiam essa varredura. Então aqui a gente tem a varredura do próprio software e do próprio computador, né? Então há uma soma de tempos, né? Então por isso que a gente tem essa percepção de retardo em desligar, tá? Mas aí tudo bem, para nossa sequência aqui tá ok. Se fosse lá no modo físico, ele estaria funcionando perfeitamente, a gente não perceberia esse delay. Tranquilo, pessoal?
Então, nós fizemos aqui uma aplicação, né, de dois modos diferentes. Em vez de eu estar utilizando aqui as entradas, né, eu estou utilizando as saídas, né? Isso porque a ação da saída é dependente da ação da entrada. Só que, como nós vimos, aqui tem um problema no sentido inverso, né? Então, aqui está nós ativamos aqui o botão a entrada I4. Se eu acionar o I3, aí já começa a confusão. Deixa eu ver, I3. I1, ele travou. Então, modo run. 1, I2, I3, I4. Aqui ele não vai acender o I4, porque o I4 ele está ativado, mas se eu tentar o I2, né, ele já liga a saída Q2, então fica com duas entradas ligadas. Se eu acionar o botão P1, I1, deixa eu desligar isso aqui, se eu desligar o I1, daí ele também já não acende, porque o I2 está ligado, ou seja, uma confusão no sentido inverso. Para resolver isso daí, né, eu vou ter que fazer uma modificação para quebrar o selo. Eu já não consigo mais quebrar o selo, né, nesses aqui, porque eles já estão ativados. Tá? Então eu tenho que fazer um macete. Então o macete que eu tenho que fazer é quebrar o selo dessa linha, tá? Não o selo dessa linha. Então eu vou dar um exemplo, né? Então, nesse nosso caso aqui, eu vou ter que apagar essa linha. Vou apagar a linha e vou acrescentar aqui mais um elemento que iria ligar, né? Então, se eu tenho um elemento que tem que desligar essa linha, eu vou colocar um elemento que dê condições de ligar a linha, que é o anterior, né? Então, eu tenho o posterior e agora eu vou pegar o anterior. Então, aqui eu colocaria o Q1, só que como ele vai ligar, então tem que ser aberto. Aqui, pelo fato dele estar desligando essa linha, então ele é normalmente fechado do posterior. Aqui ele vai ser um contato aberto do anterior. Então aqui eu pego o Q1, coloco normalmente aberto. Vamos simular primeiro, né? Eu faço a ligação da linha e ligo ele em paralelo. Explicação disso aqui. Vou explicar com ele ligando. Então, eu acionei o primeiro. O que aconteceu? O Q1, ele ligou aqui, ó. Então, ele está dando condição para o botão, tá, quando ele for ativado. Então, quando o botão for ativado, aí o anterior, ele está dando condição para ligar o Q2. Quando eu ligar Q2, o que vai acontecer? Ele vai selar agora por aqui, tá? E independentemente do estado lá do Q1, ele não vai interferir, ele vai permanecer ligado. Então, vou ligar agora o I2. Liguei o I2, ele selou, né? E a condição, né, do Q1, que agora está desligado, não vai interferir. Por quê? Agora ele está selado por aqui. Então, o que eu tenho que fazer nas linhas seguintes é introduzir, né, essa modificação, que é esse selo e esse elemento. E nós já sabemos, né? Quem vai dar condição para a linha seguinte agora vai ser o Q2. Quem vai dar condição para a linha 4 vai ser o Q3. Tá? Vamos fazer isso e testar o nosso circuitinho. Então, vou apagar as linhas anteriores, né, e repetir aquilo que nós já testamos. Então, quem vai ligar, né, ou dar condição para ligar esse meu elemento vai ser a saída do anterior, que no caso é o Q2, aberto. Quem vai dar condição aqui para outra linha anterior vai ser o anterior, que é o Q3. Agora, o que eu faço? Eu interligo o selo.
interligando o selo. Ou seja, essa linha aqui está igual a essa linha está igual a essa. A única coisa que mudou é que agora é o anterior que liga, que dá a condição, anterior que dá a condição, o anterior que dá a condição. Quem desliga? Quem desliga é o anterior, quem desliga essa linha é o anterior, e quem desliga essa linha é o anterior, tá? Esse é um método que nós chamamos intuitivo, mas que ele já tem, né, uma outra metodologia, né, que é a metodologia lá do método de cascata. Tá? Cascata não é o cascata, né, é o sequencial. Vamos testar agora. Então, nós tínhamos um problema antes, né? O problema que nós tínhamos é que no modo inverso ele não funcionava. Vamos ver se resolveu a questão. Ligo o primeiro, dou um pulso, pulso no segundo, pulso no terceiro, pulso no quarto e volto para o primeiro. Pulso no segundo. Se eu tentar lá no primeiro, não aconteceu nada. Vou para o terceiro. Terceiro, se eu tentar o anterior, não acontece nada. Vou lá para o quarto, liguei o quarto. Se eu tentar o anterior, não acontece nada. Se eu tentar lá o segundo, também não acontece nada. O próximo seria o quê? O 1. Então, se eu selecionar o 1, ele vai sempre numa mesma sequência. Se eu apertar o botão fora de sequência, ele fica paralisado na última sequência correta. E volta lá para o primeiro. Tranquilo, pessoal? Essa era a solução. Tá? Confesso que eu esperava que boa parte conseguisse fazer, né? Porque é uma questão assim de ir tentando, né? São poucos elementos, então é tentativa e erro. Então, por isso que a gente fala o método intuitivo, né? Ele realmente é tentativa e erro, mas se souber, no caso de vocês não sabem, né? Um método, né? Para resolver isso daí, né? Que não é o nosso foco aqui da disciplina, né? Que é básica. Tá? Mas pelo método intuitivo, né, ele já é dito justamente intuitivo por causa disso, né, tentativa e erro, se poderia chegar nessa conclusão. Vocês só estão percebendo, né, agora que existe uma metodologia porque eu estou explicando para vocês, né, qualquer metodologia, né, posterior, o anterior é que dá condição para o posterior e o posterior é que desliga o anterior, né? Então, como são poucos elementos, né? Então, quando existe poucos elementos, né? O desenvolvimento é de baixa complexidade, envolve poucos elementos e poucas linhas, a gente utiliza o método intuitivo. Quando é um arranjo assim mais complexo, com mais linhas, a gente procura utilizar algum método, né? E dentre esses métodos aí, né, o que nós vimos hoje que ajuda um pouquinho, para poucos elementos intuitivos, mas existem outros, por exemplo, o método de cascata. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém chegou nesse tipo de solução? Q01 está aberto. Ó, alguém já percebeu lá, ó. Quando deu a falha, né, percebeu, né? É isso que a gente quer. É justamente, né, bater o olho, né, conseguir descobrir qual é a falha, né? Tranquilo, pessoal? O Wellington está calado hoje, você que é o porta-voz aí da turma. Boa noite, professor. Boa noite. Tem que começar a falar um pouco mais, né? Você que é o porta-voz da turma, você é o timoneiro aí. Dá sequência aí das discussões do pessoal. Só meio calado mesmo. E aí, tranquilo? Sossegado?
Né? A paradinha de hoje, pessoal, para resolver é estratégica, é justamente para isso. A gente dá uma parada nas arestas, né? Vocês reverem, né, o que vocês fizeram, tentar fazer novamente. A primeira vez observando, né, como foi feito o achado da solução, e tentar pelo menos uma segunda, terceira vez, sem dar uma olhada para vocês fixarem. Se vocês fizerem isso aí em todo o exercício, tá? O entendimento de vocês vão ser melhor e mesmo vocês mesmos, né? Mesmo não sendo esse método que eu segui, vocês conseguem achar o método de vocês, tá? Então é interessante sempre fazer umas 2 ou 3 repetições do exercício. A primeira, né, observando o que foi feito. A segunda, tentar fazer sozinho. Não deu certo, volta para o exemplo que foi dado. E a terceira, se já conseguiu fazer sem olhar, né, nenhum dos dois que foi feito anterior, você já está no caminho certo. Tá? Isso que a gente fala com relação a diagrama ladder, né? Sempre está treinando. Sossegado, pessoal? Pode seguir adiante? Se vocês quiserem isso aí, bom, vai estar gravado, né? Qualquer coisa vocês dão uma olhada na gravação. Vamos para o próximo. O próximo é a atividade 2T1, pessoal, que já está lá publicado lá no Moodle. Alguns já tentaram, que é um semáforo, né? A simulação de um semáforo. Não é bem um semáforo, tá? Eu não vou dar um semáforo para vocês, por exemplo, de 2 estágios, porque nosso intuito não é isso, né? A gente entender os elementos, estudar os elementos e mais para frente, né? Quando a gente ter uma afinidade maior e melhor, né? Com o diagrama Ladder, a gente fazer desenvolver algumas aplicações assim mais na prática, né? Aí eu já vou passar coisas mais detalhadas para vocês. Deixa eu abrir um vídeo aqui, né? Que ele está explicando. Só que me faltava, né? Botar a tela aqui. Só um minuto, pessoal. O Teams, de vez em quando, acontece Mudou toda a configuração aqui da minha tela. Só um minuto aqui, eu quero passar um vídeo para vocês. Nossa, eu faço todas as simulações possíveis aqui para não dar problema e quando eu estou esperando para dar aula para vocês, acontece aqui Calminha, pessoal, só mais um minuto aqui. Usar uma outra alternativa. Vou recorrer ao mudo, tá? Não era essa. Mas vou voltar lá para colocar o som para vocês. Então tá na aula 6.
Não era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Mas aqui serve. É o vídeo. Olá, pessoal. Aqui está demonstrando. Vocês conseguiram escutar o áudio? Sim ou não? Ok. Não era isso que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Isso é simplesmente o vídeo. Mas eu mostro o vídeo que está lá no Moodle, é o mesmo que está no Moodle. Só preste atenção, né? Aqui é o semáforo, né? Então, na verdade, seriam 3 saídas. E essas saídas, a partir, né, da ligação, né, desse botão, aí já no caso é uma chavinha liga-desliga. Enquanto ela estiver ligada, aí o semáforo vai funcionar. É como se fosse o disjuntores aqui. Então imagine que tem um poste lá, né? No poste tem a sinaleira e não existe nenhum botão para ligar ele, né? Mas existe alimentação. Então a alimentação é feita através do disjuntor. Então, liga o disjuntor, o semáforo ele começa a funcionar. Tá? Então a ideia desse botão aqui é que seja o disjuntor, né? O ponto de alimentação. Então, uma vez acionados aqui, ele começa a acender cada lâmpada na sequência, né? Sempre na sequência A, B, C, ou então 1, 2, 3. Porém, cada lâmpada vai ter um tempo de acionamento. Então, eu vou ter que ter 3 temporizadores, né? Pelo menos 3 temporizadores. Um para cada lâmpada, né? Que é a vermelha. Então, vamos imaginar que a primeira lâmpada é vermelha, a segunda amarela e a terceira é verde. Então a sequência vai ser, se a lâmpada vermelha estiver acionada, ela vai ficar acionada durante um certo tempo, aí ela apaga, acende a verde, né? Acendendo a verde, fica um tempo ligado, deu aquele tempo, ela liga a amarela, fica um tempo mais curto de tempo ligado e depois ela vai para a vermelha. Então, se vocês perceberem, né, é como se fosse aquela sequência direta que nós fizemos ali. Só que ali foi o quê? Através de pulsos, né? Cada chave era um pulso correspondente àquela lâmpada. Agora eu não vou ter o pulso, eu vou ter o temporizador. Então vamos assistir o vídeo para a gente ver a sequência. Demonstração da atividade da aula 5, né, que seria uma simulação com relação a um semáforo. Então aqui já está ele funcionando. Então o início ele se dá através da chave I1. Então vocês podem ver que a chave está desacionada e as lâmpadas as 3 primeiras lâmpadas ainda não iniciaram a sua sequência. A partir do momento em que da partida através da chave I1, a saída Q1, que seria o vermelho, conta uma quantidade de tempo, apaga, acende amarelo, que é o Q2, Q2 apaga e acende Q3, que representa o verde. A partir daí, inicia novamente o ciclo, né? Vermelho, amarelo, verde e depois do verde, o vermelho. Ou seja, conforme a sequência do semáforo. Se vocês repararem aqui, né, esse T0 aqui representa os temporizadores. Então, temporizador 1, temporizador 2 e o temporizador 3. Tudo bem, pessoal? Boa atividade e boa sorte. Tá, pessoal, deu para pegar aí a sequência de movimento, né? O que é a nossa atividade pelo vídeo, tranquilo? Sim, turma, ou não? O Wellington disse que sim, e os demais? Também, ok, né, pessoal? Então, é aquele semáforo que está na rua lá, só que é uma fase só. Quando a gente fala que é 2 fases, quando eu tenho uma mão dupla. Quando eu falo que é 4 fases, quando eu tenho cruzamento. Tá? No nosso caso, é simples, né? Não é nem 2 fases, é uma fase só. Só aquela fase que corresponde a uma via. Então, é parecido com o exercício anterior,
Só que quem aciona as lâmpadas, né, são os próprios temporizadores. Se vocês observarem lá, pelo menos a forma como foi resolvido, né, aí no vídeo, vocês vão perceber que os temporizadores, né, o modo dos temporizadores, né, o modo e como que eles ficam ligados, né? Se eles ficam ligados todos até o final, ou então se vai, liga um quanto tempo, depois desliga para ligar o outro. Então dá para perceber justamente ali no nosso visorzinho lá de cristal líquido, né? Dá para perceber lá o comportamento que foi adotado para essa solução. Mas também não significa, né, que é a única solução, aquilo que eu falei, né? Cada desenvolvedor, né, cada projetista, né, tem a sua criatividade, a sua ideia de como utilizar. Eu falei 3 temporizadores no mínimo, mas numa eventual dificuldade, né, talvez você utilize em 4 ou até 5, mas a ideia, né, é só a sequência, né? Descobrindo uma sequência e depois, né, se vocês utilizaram um número maior de elementos, vocês podem tentar otimizar, né, ou reduzir a quantidade de elementos, né? É simples, tá, pessoal? É só questão de aplicação. A sequência vocês já viram, uma sequência direta, única. Não existe uma sequência inversa no semáforo. Sempre tem uma sequência direta. Então, por isso que no exercício anterior nós adotamos aquela atividade, né? Na sequência direta funciona, na inversa, não. Então, se ocorrer alguma falha em algum componente lá do semáforo, praticamente ele não vai acender ao contrário, porque senão seria uma tragédia, poderia acontecer uma tragédia, né? Então, por isso que tem aquela sequência direta. Então, vamos imaginar que o pessoal está lá no amarelo e eles estão esperando que o verde que acenda, né? Tem aquele pessoalzinho que é meio apressadinho que já vai direto, né? O amarelo já está quase apagando, ele já está no cruzamento, né? Então, se por outro lado também acontecer isso aí, né? Acontece um desastre, né? Então, por isso que tem uma sequência, se for acontecer qualquer coisa e acionar na sequência inversa, não acontece nada. Ou ele fica parado, né? Ou no caso de hoje em dia, fica piscando. Tá? É só para aplicação do temporizador, com alguma atividade que vocês já fizeram, né? Um módulo parecido disso aí, só que agora vamos falar assim, antes era manual, e agora não, ele já está, né, não é manual, é semi-automático, vamos falar assim, né? Que é para vocês verem a importância do temporizador, né? Então, em vez de ficar lá o controlador lá apertando os botões para dizer quando acende uma lâmpada ou não, agora a gente já está automatizando isso aí, né? Não deixa de ser uma automatização. Agora quem está fazendo isso aí são os temporizadores, né? Agora tem uma sequência temporizada. Tá? Na próxima aula, né, eu dei um descanso para vocês, essa aula, só para explicar as aulas anteriores, para vocês fixarem o conhecimento que vocês adquiriram. Se for o caso, juntar as dúvidas que vocês têm e perguntar para a gente ir avante, né? Então, na próxima aula da semana que vem, a gente já vai entrar em contadores, né? Contadores. É outro elemento também importante para automação. Do temporizador para frente, né, a gente chama de lógica sequencial, né? São elementos de lógica sequencial, em que é uma separação da lógica combinatória. Então, até a atividade anterior, nós utilizamos só combinações, né, de elementos. Agora nós vamos utilizar os dois, né, aqueles elementos lá que são básicos e os elementos, né, que têm tempo, né, que de uma forma ou de outra, né, tem um certo elemento de temporização, que no caso é os temporizadores, né, e depois a gente vai ver os contadores, né, que é sequencial, que são elementos que fazem sequência em função de pulsos. Não é bem um temporizador, mas ele utiliza, né, uma base de tempo para que ele ocorra a sequência de contagem. Tá? E esses elementos ele é importante para a gente em automação, né, que é justamente para quebrar, né, a nossa atividade anterior, que era puramente manual,
para essas novas atividades, que ela vai ter assim um conceito mais ou menos automático, né? Vai ser baseado no quê? Numa sequência de tempos. Muitos elementos, né, dispositivos vamos falar assim, de semi-automatização, né, lá no passado, antes dos PLC, né, da popularidade dos PLC, a única forma que existia assim com uma certa facilidade de fazer uma sequência automática é através do tempo, né? Eu mesmo já cheguei a desenvolver alguns dispositivos, né, sequenciais em função do tempo. Em épocas em que o CLP aqui ainda não tinha essa facilidade que é hoje, né? É um recurso que é válido, né? A única questão é que o tempo de varredura é maior, porque enquanto não acabar aquele tempo, ele não dá sequência para a próxima etapa. Agora não, agora a gente utiliza a CLP, né, que tem o seu próprio tempo de varredura interna associado a sensores. Então, em determinada posicionamento de uma máquina ou de um cilindro, né, o próprio sensor ele dá o início ou start daquele tempo, né, daquele período. Então, isso aí acaba reduzindo bastante a varredura do sistema em si. Tá, pessoal, então a nossa aula de hoje foi essa daí, da explicação da atividade 1T1 e a explicação de como vocês têm que proceder na atividade 2T1. Eu queria, né, dar essa pausa para vocês se assentarem, né, com relação ao que foi discutido até agora e dar mais um espacinho para vocês fazerem essa atividade anterior, né, que é a do relacionado ao temporizador, para que na próxima aula a gente dê continuidade, né, com a disciplina a partir dos contadores, né. A partir dos contadores a gente vai ter uma aula assim mais dinâmica, né, eu vou colocar alguns exemplos de simulador de processo e vocês vão fazer as atividades em cima daqueles movimentos do processo, tá? Então a gente vai utilizar um software que é o Factory.io. Infelizmente ele não é free, né? Ou ele é pago, ou então aquele jeitinho, né, que a gente já conhece. Mas ele dá uma boa visão para a gente de processos, né? Então, em vez de comentar uma sequência através de lâmpada, a gente vê movimentos de dispositivos. A gente vai trabalhar bastante com esteira, né? Tem alguns processos com robô, né, mas depende muito da varredura do computador. Mas, de repente, a gente consegue fazer alguma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Tudo ok? Tranquilo? Eu vou fazer a chamada, tá, pessoal? Não saiu ainda. Eu vou parar a gravação.